Essa tarde em que os conhecimentos espirituais serão todos muito bem esclarecidos pela caboclada e os filhos de fé vão poder aumentar sua consciência, consciência do bem, a consciência moral, a consciência das leis cósmicas e universais. É sempre uma honra trabalhar em nome dessa corrente de nosso querido Jesus Cristo, do Cristo terreno, que faz com que esse planeta possa subir um degrau por degrau e devagarzinho se aproximar das esferas maiores, destinos sempre presente desse orbe e de toda a humanidade que lhe faz parte. Saúdo todos os filhos e filhas de fé. Saudações, eu estou muito feliz de ter aí obtido esta oportunidade, licença de falar com o senhor, viu? A felicidade é toda nossa, filho. Trabalho é para o trabalhador, né? É, Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O senhor falou um pouco sobre a prática do bem. Muita gente acha que para fazer o bem precisava ser pelo menos um presidente, mas daí já vai pro lado errado. Mas vamos lá, alguém muito grande de influência. É verdade isso? Existe muita ilusão no caminho do bem, filho. Existe muita caraminhola na cabeça dos filhos de fé. Existe a percepção de que para você fazer o bem, você precisa ter coisa. Você precisa ter poder. Você precisa ter mais oportunidade econômica. Mas esse é o bem muito fácil de fazer. Esse é o bem da esmola. O bem realmente que potencializa o ser é quando o ser se dá no bem. É quando ele dá de si para o bem. Mesmo que ele dê coisas, que a coisa em si acaba sendo só um instrumento. Mas por trás da coisa existe o dar-se. Ele se dá em sentimento, ele se dá em pensamento. Uma partícula da alma do filho fica com o outro filho. Aí está a verdadeira caridade. Quando realmente existe a conexão de alma para alma, aí existe o verdadeiro bem. Aí a alma cresce. Porque nesse trabalho do filho sair de si e ir até o outro, ele trabalha o egoísmo. Ele trabalha essa tendência excessiva de se olhar e de satisfazer-se unicamente. Porque o eu, o amor ao eu, ele é equilibrado e necessário até um certo ponto. Depois disso, vira desequilíbrio. Então, a caridade é um divino instrumento que Jesus Cristo, com muita sabedoria, deixou para todos. Com muita sabedoria, porque é simples. Não precisa de conhecimento iniciático para fazer o bem. Mas você precisa se iniciar no templo do próprio coração. E a partir daí, aprender que as forças que saem de você e vai para o outro, está antes de tudo te educando, fazendo com que esse egoísmo seja transformado. E ao mesmo tempo orgulho também, filho. Porque para você ver o outro na sua real necessidade, você tem que sair do seu castelo de superioridade. Você tem que se colocar como igual. Então a caridade por si só é um divino instrumento que trabalha o egoísmo e o orgulho. E para isso, só precisa se dar. E quem tiver dúvida, vai lá na escritura, filho, e vê o óbolo da viúva. Muitos estavam dando um monte de coisa, mas foi ela que se deu de verdade. E não foi nem por causa das duas moedinhas, não, filho. Foi porque ela realmente sentiu a necessidade. Foi porque ela se colocou no lugar do outro. E porque ela sabia o que era sofrimento. Ela lembrava do próprio sofrimento. E a partir daí, ela deu com o coração. E isso foi engrandecedor aos olhos do mestre, que aproveitou essa grande oportunidade para convidar os discípulos a saírem da ilusão de que para fazer o bem precisa uma intensidade do ter. Precisa é ser, filho. Precisa é ser no coração. Entendi. Agora, antes que a gente esqueça de um detalhe muito importante, qual que é o nome do senhor dentro
dessa egrégora pela qual o senhor conversa com a gente hoje? Pode me chamar de flecha dourada, filho. E flecha dourada, naturalmente, tem um significado. Qual o significado Sim, que tem? o significado, filho, de iluminar o conhecedor dos filhos, de Uhum. trazer, através da luz dourada, a reflexão, o conhecimento. Mas também a luz dourada fala do conhecimento iniciático, fala daquele conhecimento que a gente manipula os elementais, fala da magia, filho, da magia de trabalhar com as forças da natureza. O meu trabalho na espiritualidade envolve cura e proteção, trabalhando com os elementos da natureza. Quando o bicho pega para a fraternidade, vem a egrégora do Flecha Dourada. E a gente trabalhando com os elementais, junto com os Exu, a gente transforma os ataques de magia negra, de feitiçaria, porque os elementais são forças muito intensas da natureza. E isso vem por causa da herança do xamanismo. Tive a oportunidade de aprender com grandes mestres do xamanismo e sou um pequeno discípulo, mas a oportunidade de atuar com o conhecimento que você tem desse lado na espiritualidade é uma grande chance para caboclo. E, ao mesmo tempo, para os amigos do caboclo que fazem parte dessa egrégora. E trabalhamos também com a cura, porque se você trabalha com as forças da natureza, você também está trabalhando com a cura. Você está trabalhando com os elementais. Você trabalha com o fogo para desagregar a energia negativa que está fixado no sistema energético do ser. Você trabalha com as ondinas, com a água, com a energia da água, que é para fazer a limpeza. Porque mesmo quando você vem com o fogo, com a salamandra e queima essas toxinas que estão impregnadas, a gente precisa limpar depois. Porque ficam as fuligens energéticas. E quando o filho tem merecedor, recebe o tratamento completo. Aí vem as ondinas e dá aquela limpada. Depois, o sistema energético ficou desvitalizado. Aí a gente trabalha com os gnomos da natureza, que são responsáveis pelas essências vitais das plantas. E a partir daí a gente reenergiza o corpo etérico. A gente reenergiza as células do corpo físico. Só que depois, filho, tem que harmonizar os chakras. Os chakras, eles ficaram desarmonizados, não ficaram alinhados. Se o chakra não fica alinhado, o sistema energético não consegue fluir com naturalidade e harmonia. Então, a gente trabalha com a energia dos silfos, que faz essa harmonização energética melhor do que qualquer outro tipo de elemental. Só que essas mesmas energias que curam, destroem. Então, quando é necessário, a gente canaliza essas energias para proteção. E existem espíritos que foram iniciados na magia profunda dos 4 elementos e usam e viciam esses elementais para propósitos egoísticos. Mal sabendo, filho, que quando você faz isso, você está construindo uma verdadeira armadilha para você mesmo. Porque os elementais vão se conectar com aquele condicionamento no próprio sistema energético do filho que trabalha com essa magia egoística. E a partir daí vão advir inúmeros problemas energéticos. Hoje tem muito filho aí encarnado manifestando processos cancerígenos e outros mais difíceis, que nada mais o que está acontecendo é o sistema energético, a toxina desses trabalhos com os elementais inadequados que está vindo para a matéria, para Nossa. limpar o filho, para fazer o sistema educativo ao mesmo tempo que limpa. Então, a minha egrégora, os Flecha Dourada, trabalha com esse processo. Trabalha com conhecimento iniciático no sentido da cura e no sentido da proteção espiritual quando o bicho pega, filho. Então, vamos dizer assim, é natural que o trabalho de vocês tenha um propósito maior. Vocês aí servem para proteção, para o reequilíbrio das energias, mas qual que é o propósito maior? O senhor trabalha para o Cristo planetário, para que a transição ocorra de uma forma... Como é que é? Qual que é o propósito maior desse trabalho? Nós estamos, filho, inseridos a uma egrégora
que trabalha com os guardiões da luz. Nós estamos inseridos também como egrégora que trabalha com os processos de cura. É muito difícil um filho de fé na espiritualidade estar inserido só numa egrégora. Quanto mais produtividade o filho tiver, mais áreas e departamentos do sistema cósmico espiritual ele vai estar inserido. Existem espíritos que trabalham em muitas egrégoras ao mesmo tempo. Então, estou coligado ao trabalho dos guardiões superiores e estou coligado também ao trabalho da fraternidade espiritual do Grande Coração, que é uma colônia espiritual e que tem seus trabalhos de cura e também de proteção. Como a minha ligação com esse grupo vem de outras experiências reencarnatórias e como existe a programação para que esse trabalho do universalismo viesse através desses corações que hoje estão limpando o barro da mão, né, filho? Nossa. Estão limpando o barro da mão de quando se envolveram com a magia, com a feitiçaria, com o poder, com a má administração da palavra. E hoje, então, estão usando os mesmos recursos, só que agora para construir a luz do próprio coração. Pela nossa ligação com esses corações, nós assumimos o compromisso de vir junto para atuar numa determinado trabalho da fraternidade. Só que a gente trabalha em outras frentes também. Filho. Trabalhamos com os guardiões, com a egrégora, quando é necessário mergulhar nos subplanos para fazer limpeza, para fazer transformação energética. Porque não adianta, não, filho. Para trabalhar com essas energias densas, a gente precisa trabalhar com os elementais. Porque os elementais têm uma força etérica muito grande. Haja visto, filho, que todos os fenômenos da natureza que são organizados pelos espíritos superiores, mas a mão braçal desses espíritos são os elementais. Esses espíritos superiores manipulam essa leve imensa de elementais e mobilizam todos os processos da natureza, dos sutis aos mais intensos. E a coisa mais forte, filho, de quando a natureza resolve mostrar sua garra para o mundo? Não. Então, quando a gente precisa de coisa forte, a gente vai com os elementais para fazer as limpezas dessas bases que tem no subplano, para fazer a desagregação, para construir ali hospitais prontos de socorro, como está ocorrendo nesse processo de transição do planeta Terra. Então, o caboclo, especificamente, trabalha nessas duas frentes, de cura e de proteção, seja pela fraternidade espiritual do Grande Coração, seja pelos guardiões da luz, tendo um espaço de trabalho entre todos eles, porque são muitas egrégoras, né, filho? Sim. Tem os mongóis que trabalham também, tem os soldados romanos, tem os exus, tem diversas egrégoras que trabalham para os guardiões superiores. Tem os guardiões da noite, tem muitas egrégoras. Filho. Eu faço parte de uma das egrégoras que envolve os índios, que são muitas egrégoras. E cada egrégora se subdivide em egrégoras específicas. Então, vamos ter entre os índios vários tipos de egrégoras, de acordo com a sua especialidade, atuando como mantenedores da justiça e da cura divina. Nesses planos difíceis de trabalho, em que o espírito precisa ter uma facilidade, filho, de lidar com as forças mais densas da natureza. Porque senão não entra lá não, filho. Porque a coisa lá é feia. E precisa ter pensamento firme e saber lidar com algumas energias. Senão é melhor ficar em outras frentes de trabalho. Porque atrapalha. Porque muitas vezes a gente pega os médiums para desdobrar, para levar o ectoplasma que a gente usa nesses trabalhos, e o médium se ressente, se sensibiliza, mas a gente faz voltar para o corpo na hora, filho. Se não serve para o propósito, volta para o corpo, se prepara ou vai fazer outra coisa diferente. E o próprio médium se candidatou a ser um agente da justiça divina junto com os guardiões de luz. E aí, desdobrado, dá provas de sensibilidade excessiva, dá provas
de falta de pensamento contínuo, concentrado no bem, e aí atrapalha o serviço, né, filho? Nossa. E aí, diante da coletividade, a gente tem que fazer uma escolha. A gente deixa o médico de novo no corpo e vai pegar outro médico, que vai servir para a gente com um propósito mais firme, mais elevado, com a vontade mais forte, né, filho? Nossa. Então, agora falando um pouco no nível individual. Para expressar a mediunidade no campo da matéria e sentir, talvez, com maior intensidade, a influência dos espíritos no meu corpo astral, às vezes as pessoas falam assim, olha, num dia você toma um banho de sal grosso e no outro dia um banho de rosa branca. O senhor falou dos elementais. Se eu tomo um banho de sal grosso, o que está acontecendo ali no mundo espiritual? Qual elemental que está envolvido? Ou não tem elemental quando está aqui no campo da matéria? A água é água mesmo, não é elemental? Como é que é? Ah, filho, depende do filho de fé. Uhum. Porque para você trabalhar com o energismo das plantas, se você pegar a planta por si mesma, filho, se você pegar o mineral por si mesmo, você está trabalhando só com o aspecto físico. Você tem que saber manipular a energia etérica e a energia astral. Eita. E aí você trabalha com os elementais. Aí você potencializa. Então, uma pessoa pode, de repente, pegar uma planta específica que trabalha a limpeza energética, mas está trabalhando só com a substância orgânica da planta. Se não souber trabalhar com a substância etérica e astral, vai ser só um banho físico. Ai. Então é necessário ter a ciência de manipular os elementais. Por isso que em muitas casas, quem faz isso é o médium magista. Quem faz isso é o pai de santo. Quem faz isso é o espírito que tem a assessoria de outros espíritos que na hora de preparar o banho sabe como fazer esse banho. Ou a pessoa passa por um processo de aprendizagem para quando for preparar esse banho, saber o horário certo, o momento certo, as excitações mentais que têm como objetivo manipular a energia para trabalhar com esses fluidos etéricos e astrais. Então, se você vai lá e toma um banho de sal grosso, se você não tiver realmente o elemento, tem uma substância específica e vai ter uma intensidade específica, que vai ser fazer uma limpeza, que vai ser tirar as toxinas do seu corpo etérico e do seu corpo astral. Porém, se você sabe trabalhar com o energismo, você vai amplificar essas funções. E aí essa amplificação vai aumentar em muito a eficiência dos banhos. Então você vai lá e você toma com esses processos, você está manipulando juntamente com isso as ondinas para que elas possam, nesse momento, fazer a limpeza, porque essa é a função das ondinas. E você depois vai trabalhar com determinadas plantas para fazer a harmonização, energização, no caso, energização, então você está trabalhando com os gnomos, que faz esse trabalho de manipular as energias vitais dos fluidos da natureza. Se você vai usar uma planta para harmonização, você está trabalhando com os silfos, e você manipula. Então, existe aqui a caboclada desse lado, existe os pai velho desse lado, que sabe trabalhar com esses elementos. Existe os hindu, que a gente fala dos caboclos, a gente fala dos pai velho, mas existe todas as culturas do mundo, sempre foi cultivado o conhecimento sagrado dos elementos da natureza. Nossa. Em todas as culturas do mundo, sempre tiveram sábios que sabem muito bem. Sábios sabem, né, filho? Ficou redundante isso. Sabe muito. É para saber bastante mesmo. E aí, sabe como manipular. As escolas iniciáticas do passado faziam isso com muita propriedade. Os magistas sabiam manipular esses elementos. Então, são só nomes diferentes, filho. Mas se não tiver a ciência da manipulação, você está tomando, é só banho mesmo, com o fluido físico da planta.
tem que saber essa manipulação. Tem que ter a iniciação, filho. Nossa. Mas então quem tá ouvindo aqui vai dizer, também não faço mais nada. Se eu não, se eu não sei, e eu vou fazer à toa. Um pouquinho ajuda. Filho, a opinião do caboclo é a seguinte, talvez vai desagradar muito o filho de fé. Eita. Mas a opinião do caboclo é a seguinte, se você não sabe fazer direito, não faz. Porque fazer, sem fazer direito, você pode se complicar, né, filho? É melhor. Então você está com um problema emocional, eu não sei cuidar da emoção, vai em quem sabe, vai no psicólogo. Eu estou com um problema na barriga, não sei o que tem, vai no médico, o gastro, vai cuidar disso, né, filho? Então, eu quero fazer uma coisa certa, com os banhos, com as plantas, então vai quem sabe, porque tem gente que tem essa sabedoria na matéria. Tem médios que são muito bem orientados para fazer isso com propriedade. E aí tem um monte de banho que acontece aí, que é mais efeito placebo do que realmente um efeito profundo. Sim. Ok, já ajuda um pouquinho, como o filho falou. Mas o problema, filho, é quando os banhos foi feito de uma maneira onde acaba prejudicando o energismo da pessoa. Então é necessário, você está trabalhando com uma farmácia, filho. A natureza é uma farmácia. Você entra numa farmácia e toma qualquer coisa? Não, senhor. Então, na natureza, você tem que saber o que faz também. Porque existe uma ideia muito inadequada aí na cabeça dos filhos, que por ser fitoterapêutico, não causa prejuízo. Ah, é? Então vai comer umas plantas que tem na natureza aí, para você ver o veneno que vai entrar na sua corrente. Vai começar a mastigar algumas folhas que tem aí, para você ver o que vai acontecer com você. Então tem que saber o que faz. Tem que saber a hora certa de fazer isso. Cara, não adianta, filho, pegar a planta que está num estado, que não está no seu estado natural, que você está comprando na lojinha lá a plantinha, e aí você vai pegar essa plantinha e vai fazer banho. Você tem que saber pegar a planta na natureza, filho. Porque ela está com a energia vital lá em dia. Quando você vai fazer alguma queima de energia, erva seca é outra coisa. Mas quando você vai fazer o banho, você tem que saber trabalhar com as plantas em conexão profunda com a natureza. Porque é através dessa conexão que o energismo vital está ali, presente. Então não é uma coisa que você tem que tentar tirar o ectoplasma de um corpo que já está morto faz tempo, filho. A gente sabe que o corpo etérico daquele corpo, ele tem um tempo para se dissolver, e quanto mais é evoluído a vida do ser, mais esse corpo etérico, a energia vital, que também pode ser mais densa ou mais sutil, revolta mais fácil para os reservatórios da natureza. Mas tem um tempo. Depois desse tempo, tem ali o quê? Energia concentrada, filho. Aí é o processo que a natureza faz para transformar aquela energia para usar em outros corpos. Então, você precisa saber trabalhar com a ciência da natureza. Aí você vai recolher a planta. Você vai pegar a plantinha, vai pegar as folhas para fazer o chá. Já viu como um monte de filho faz isso? Vai puxando essas plantas como se estivesse puxando uma barata que está presa na parede. Tem que saber pedir licença para a natureza. Porque se você chega numa mulher e você quer conversar com ela e você trata ela mal, você vai receber mau humor, filho. Você vai receber defesa emocional daquela mulher. Agora, se você trata ela bem, ela te trata bem. Então, a natureza é a mesma coisa. Você vai pegar uma planta, tem que pedir licença. Tem que conversar com a planta. Tem que saber interagir com a planta. Por isso que não é qualquer um que pode fazer isso. Porque se a pessoa não tiver uma boa conexão com a natureza, ela não vai fazer nada. Ela pensa que ela está fazendo. E a gente fica desse lado, dando risada, filho. Que a gente vê os filhos de fé achando que dá para fazer as coisas de uma maneira superficial, mas não dá para fazer assim, não. E eu peço desculpa aí para a filharada, porque o caboclo não tem trava na língua, não. A gente vem para falar o que tem para falar. Se chama caboclo é para ouvir. E a gente fica vendo os filhos juntando plantinha e achando que está fazendo alguma coisa. E não está fazendo nada. Vai lá, pega uns livrinhos, lê, e aí vai fazer o trabalho. As coisas não são assim, não, filho. A gente vive numa vida onde as coisas parecem que são muito mágicas. Mas existe uma sabedoria profunda por trás de todas as práticas.
Não se forma um bom médio da noite para o dia. Não se forma um bom cristão da noite para o dia. Não se forma um sábio da noite para o dia. Também não vai ser da noite para o dia que você vai adquirir a ciência de manipular o energismo das folhas. Se quer, é muito bom a vontade, mas tem que saber se paramentar de conhecimento, tem que saber se paramentar de sabedoria. E tem que buscar quem tem essa ciência, filho. Porque senão não está fazendo nada. Nossa. Então, quem tem a mediunidade, o fato da pessoa descobrir que ela tem mediunidade já é um indicador de responsabilidades para buscar esse conhecimento na fonte. Sim, filho. Uhum. Sim, é necessário. A mediunidade não é um acaso, né, filho? Ops, eu vim com a evidência. Ops, eu vim com a incorporação. Que acidente. Existe aí, filho, um compromisso. Um compromisso, muitas vezes, para fazer com que o espírito, trabalhando, possa desenvolver potências que são importantes para o seu desenvolvimento, que o filho está um pouco atrasado frente à sua idade sideral e pede esse investimento. E é um investimento que a espiritualidade faz. Nossa. Existem os espíritos que programam toda a conexão da célula física com a célula energética para que o filho possa, na matéria, manifestar isso. Porque não adianta, filho, você pode ser um gênio, mas se seu corpo não vem com a instrumentação para expressar aquilo, você vai apresentar uma debilidade mental. E você é um gênio numa prisão. Sim. Então, o corpo tem que estar correspondendo às potências que o espírito traz. Existe todo um treinamento na espiritualidade, existe estudo, existe comprometimento com aqueles espíritos que vieram para dar o suporte, para dar a força. Aí a pessoa chega e acha que a mediunidade é um passeio no parque. A mediunidade é uma coisa muito séria. Então, a pessoa que apresenta a mediunidade, que não é aquela mediunidade para chamar atenção, né, filho? Porque tem filho que vem com a mediunidade, que é só para dar aquele sustinho no filho, aí o filho vai buscar ajuda, aí conhece o que tem que conhecer e se compromete com as mudanças interiores que tem que se comprometer, a mediunidade some. Era uma mediunidade só para chamar a atenção do filho. Mas se você tem lá a sensibilidade, que está ali, está constante, e está crescendo, ou mesmo que fica num certo nível, tem comprometimento. Porque o que vem com a nossa vida, filho, e é constante, tem comprometimento. Você vem para a matéria, e é constante a solidão na vida dessa pessoa. É constante, ela não sabe o que acontece. Ela é bonita, é inteligente, mas não consegue conhecer ninguém. Quando conhece, não dá certo. Tem aprendizagem aí, filho, na solidão. Tem que encarar a solidão de frente. Não é perder a oportunidade quando alguém aparece de coração aberto. Não é isso que Caboclo está falando. Mas existe uma aprendizagem aí nessa solidão. O espírito está sendo convidado para reparar, o espírito está sendo convidado para desenvolver competência, que a vida na matéria é muito boa, é muito prazerosa, mas a gente não está aqui para passear, não, filho. A gente está aqui para crescer, para alavancar o nosso processo de crescimento. Então a gente pode fazer tudo. A gente pode namorar, a gente pode tomar um sorvete, né, filho? A gente pode fazer muita coisa. Mas não esquecer a visão do crescimento, que é para isso que nós mergulhamos na matéria, para desenvolver potência mais rápido do que aconteceria no astral, pelas implicações da vida material, pelas dificuldades e pelas construções. É como uma pessoa que coloca um peso nas costas para correr. Para quê? Para quando soltar aquela mochila, está correndo com mais velocidade, está correndo com mais habilidade. Ele poderia correr também assim, sem mochila, mas a matéria alavanca o processo de crescimento. Então, você está na matéria, manifestando mediunidade, e a mediunidade é constante, vai buscar conhecimento, porque tem compromisso espiritual aí sim. E acredite, o não cumprimento da programação espiritual vai acarretar consequências para o ser. Então, você tem que saber cumprir os deveres que assume do outro lado. É uma bagunça isso, filho. Tem filho que assume compromisso, por exemplo, com a orientação espiritual. Aí é preparado,
recebe estudo, filho, recebe investimento, aí chega aqui e quer trabalhar com a vidência. É uma bagunça, filho. Aí tem gente que tem toda uma preparação para contribuir com o processo da vidência, aí chega aqui, quer dar passe, filho. Então, tem que ver o que se manifesta na sensibilidade mediúnica, porque o que se manifesta já está falando do comprometimento. É que nem o ser. O que eu vim aprender na família? O que eu vim aprender na família? Às vezes vem os filhos de fé conversar com o caboclo, eu não sei o que eu vim aprender nessa família, caboclo. E caboclo chega, o que você está passando, filho? Ah, me agride, eles me agridem. Então o caboclo chega e fala assim, filho, se estão te agredindo, você está aí para aprender a perdoar. Então, aproveita a oportunidade e constrói o sentimento de perdão. Por isso você tem tempo, porque perdão não se constrói da noite para o dia. Então você tem tempo. Então eles vão te agredir durante muito tempo para que você possa construir o perdão, possa desenvolver a habilidade da indulgência. O nosso entorno, filho, fala das nossas aprendizagens. O que é constante na nossa vida está falando dos compromissos assumidos. Só não vê quem não tem olho para ver, né, filho? Caboclo, às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu quero assim uma mediunidade forte e inconsciente, porque assim o espírito vem e fala através de mim, assim eu não tenho responsabilidade, não corre o risco de eu errar com a vida dos outros. Então existe também essa preocupação. O que o Caboclo tem a dizer sobre a gente se predispor a ajudar através da mediunidade, mas confiar que o espírito vai fazer tudo para a gente não ter essa preocupação ou responsabilidade? Olha, filho, o caboclo vai falar uma coisa que já foi falado no mundo aqui. Que o ventre materno é quentinho e é gostoso, né? E se a gente pudesse, a gente ficava ali, porque quando a gente sai, a gente tem que começar a assumir responsabilidade. E quando a gente está lá na barriga da mamãe, todos os nutrientes vêm certinho para a gente não tem que trabalhar. Então o caboclo vai falar uma coisa. E talvez muito filho de fé não vai concordar. Mas caboclo não está aqui para fazer com que ninguém concorde com o caboclo. O caboclo também não está aqui para concordar com ninguém. Cada um está na sua posição, fazendo o seu trabalho. Sim. Então o caboclo vai falar o seguinte. Existe uma má compreensão, filho, de que existe mágica na mediunidade inconsciente. Agora, inconsciente está o corpo, filho. Porque o espírito, quando a mediunidade é inconsciente, ele está desdobrado e ele está consciente. E no seu sistema energético, ele está acoplado com aquele espírito. Porque, filho, pensa comigo. Quando um corpo se desenvolve, esse corpo ele está interligado com o corpo astral do futuro reencarnante. As células do corpo astral, filho, está dando um energismo para cada célula que está se desenvolvendo no corpo físico. O corpo físico vai ser uma representação do corpo astral, que pela ação do corpo etérico, que oferta as energias transitórias necessárias para que a célula do corpo astral atue no corpo físico. São 9 meses, filho, se conectando matéria e astral pela energia etérica. Depois, são 7 anos, filho, para que essas células possam se encaixar adequadamente, que é o período específico, que mesmo na matéria, do 0 a 7, a criança, o ser, está muito mais vivendo uma vida espiritual do que uma vida corporal. Depois, filho, chega a parte da adolescência, em que desenvolve as glândulas sexuais. E aí permite, filho, que as forças mais primitivas, instintivas do ser, que já se manifestam desde sempre, mas se manifeste com mais intensidade. O ser, na verdade, filho, o ser, na verdade, só vai estar profundamente conectado com a matéria na meia-idade, que é quando os arquivos mnemônicos do inconsciente encontram um espaço maior nas comunicações neuronais do sistema nervoso, pela influência do corpo astral, e aí começa a ressumar
na consciência, filho, os arquivos que o ser já construiu. Não é à toa que tem a crise da meia-idade, né, filho? A crise da meia-idade nada mais é do que esses impulsos do inconsciente que vem, que está relembrando na matéria o ser, das coisas que tem que fazer, das emoções que tem que trabalhar, dos conflitos e de diversas coisas. Então, o ser ele vai estar mais integrado na sua totalidade no corpo físico, é na meia-idade. É todo um processo, filho. Como é que um espírito pode vir, filho, e se conectar no corpo, sem também se conectar no sistema energético que está acoplado nesse corpo? Não tem lógica esse pensamento, filho. Por mais que no médium inconsciente exista uma liberdade do médium na espiritualidade, o espírito que está se comunicando, ele está se conectando no sistema energético do médium para poder se conectar no corpo. Encontra, sim, uma maior liberdade. Mas não se engane os médiuns inconscientes que o que eles são ou deixam de ser não influencia, não. Porque vamos imaginar a mediunidade como se fosse uma construção. Então, o espírito, através da mediunidade, ele está querendo construir um prédio. E ele tem uma visão de como ele quer construir esse prédio, que é a comunicação dele. Ele encontra os tijolinhos no médium. O que acontece é que, no caso do médium inconsciente, ele influencia menos na parte de como esses tijolinhos vão ser construídos. Mas não se engana os médios aí por aí. Os tijolinhos vêm dele. Porque o espírito sempre usa os recursos do médium. O que acontece na mediunidade inconsciente é que, por não passar pelo pensamento do médium na matéria, porque o médium está aí desdobrado, e quando estamos desdobrados, temos uma liberdade maior, os fluxos conscienciais, eles estão em atividades mais plenas, então a interferência é menor. Mas a interferência sempre existe, filho. Porque o espírito vai usar os tijolinhos do médium. Só que isso tem um porém. A espiritualidade quer que a seara mediúnica cresça. E cada vez menos vai ter menos médium inconsciente, filho. E cada vez mais vai ter média consciente. Sabe por quê, filho? Por quê, meu pai? Porque a gente quer agente ativo do nosso lado, filho. A gente não quer criança para segurar na mão, não. Porque estamos chegando numa maturidade espiritual do planeta Terra em que as cooperações entre o mundo físico e o mundo espiritual tem que ser mais intensa essa cooperação. Porque a maturidade dos seres já estão permitindo isso. Você, numa criança, você permite algumas coisas. Mas como adolescente já não, né, filho? É. Então, o nosso convite agora para os médios é para parar com essas caraminholas aí e assumir essa responsabilidade. Porque se você, médio, veio com uma mediunidade consciente, é porque a espiritualidade acredita que você pode, sim, construir conosco de uma maneira mais ativa. E se isso tem mais responsabilidade, isso também é uma grande oportunidade de crescimento. Porque quando o médium consciente ele tem que mediar, ele tem que desenvolver um trabalho de autoconhecimento mais profundo em si mesmo. Porque somente assim ele pode, cada vez mais, separar o que é dele para manifestar o que é do espírito. A ideia central do espírito. O espírito está passando através daquele médium uma ideia central do que ele quer passar para o mundo. Então, o médium é convidado a desenvolver um controle maior sobre suas potências mentais. Isso é evolução, filho. Evolução é consciência. Vamos se enganar. Evoluir é consciência. Negócio de inconsciência é para quem quer dormir na evolução. Com isso, eu não estou falando que os médios inconscientes, eles não são ativos, não.
Porque não se engane os filhos de fé. O médium está desdobrado e está participando ativamente ou está dando muito problema para a espiritualidade. O que a gente quer, o médium sendo consciente, semiconsciente, inconsciente, é que os filhos de fé sejam ativos conosco. Nós precisamos de agente ativo, no bem e no progresso. Não é ativo? Faz o que pode, filho. Aí, as pessoas são ajudadas. Mas o espírito médium pede oportunidade de crescimento. E pelo que Caboclo lembra, filho, nós não somos só responsáveis, não, pelo mal que a gente faz. Nós somos responsáveis por todo o bem que a gente pode fazer e não faz, não é mesmo, filho? Sim. Então, quando o ser pode fazer mais, com mais qualidade, com mais profundidade e não faz, ele é responsável. Então, no caso, a pessoa que está ouvindo é médium consciente ou semiconsciente. Essa pessoa tem condições de criar um arcabouço de referências através da leitura ou da busca do conhecimento, para que então a ideia passada pela entidade possa ser traduzida com uma maestria desejável relativa à maturidade conquistada pelo espírito do médium que veio a trabalho. Sim, e o médium inconsciente também, filho. Porque o médium inconsciente, vamos imaginar esses tijolinhos. Tá todos os tijolinhos lá, isso vem do médium. Não nos enganemos. O que acontece? O espírito, então, vai montar a sua mensagem. É como se fosse um prédio, uma casa, sei lá o que for. O médium inconsciente, se ele tem mais variedade de tijolinho, porque ele tem mais conhecimento, tem mais habilidade, o espírito vai encontrar uma liberdade maior para ser mais ele. Como o médium inconsciente está desdobrado, então ele está com uma consciência mais plena da consciência espiritual. Mas isso não significa que ele não intervém. Quanto mais esse médium inconsciente estudar, quanto mais esse médium inconsciente ele se melhorar, mais condições ele oferta para esse espírito. Porque não é porque está desdobrado também não, filho, que está com o retorno das suas capacidades espirituais ativa. Porque enquanto o corpo astral está ligado ao corpo físico, muitas potências que quando o ser ele está desencarnado, essas potências estão muitas atrofiadas, alimentando processos orgânicos necessários. E imagina o energismo que tem que ter nas células para que a mediunidade, seja qual for, possa acontecer. Então, o corpo astral, esse energismo de funcionamento, o energismo de bateria vem do corpo etérico, mas o energismo de funcionamento vem da substância astral. Esse corpo astral está alimentando processos físicos. Ele está mais livre, mas ainda não na sua totalidade, porque ele está alimentando processos físicos e está usando energias do corpo astral. Se esse médium ele consegue ter maior conhecimento quando consciente na matéria, ele consegue ter maior desenvolvimento, os canais do sistema nervoso, mesmo eles tendo consciente, filho, inconsciente, aliás, esses canais do sistema nervoso vão facilitar para que o espírito encontre uma flexibilidade maior. Se o médium interfere menos no inconsciente, mesmo assim o conhecimento e a melhoria moral vai favorecer para que o espírito encontre uma casa mais cheia de possibilidades para ele conseguir fazer com que a mensagem dele seja mais perto do que ele deseja. Aí você imagina, filho, Chico Xavier, grande médium da seara humanística, falava que existia 60% de animismo na mediunidade dele. Meu Deus. Então, se esse animismo não contribui para o processo mediúnico, filho, você pode ser o médium que for. Você vai causar mais atrapalhada do que solução para a espiritualidade. Então, o médium, seja ele quem for, ele tem a dinâmica mediúnica dele, inconsciente,
E vou falar uma coisa para você, viu, filho? Tem Senhor, muito médico que se diz inconsciente e que não é inconsciente coisa nenhuma. entendi. E consegue Porque, dar o mesmo recado, mas fica com vergonha de se falar semi-consciente. sim, tem vergonha de assumir frente à comunidade espiritual, e isso é uma responsabilidade de todos, filho. Porque a própria comunidade espiritual acaba valorizando mais o médium inconsciente. É. E aí o médium tem medo de que o seu trabalho não seja valorizado e começa a mentir. E É. passa a mensagem, mas está mentindo. Está se enganando e está enganando o grupo. E o grupo está enganando ele, porque isso é uma obsessão coletiva, né, filho? É Nossa. uma obsessão coletiva, onde um e outro estão tendo a sua responsabilidade para essas coisas que não precisava acontecer, filho. Precisa ter mais conhecimento dos processos. Tem muita ilusão na mediunidade. Ai. Agora, eu quero falar um pouco dessa ilusão e do animismo. Mas antes, o que eu gostaria de saber é assim, quando um filho de fé está incorporado, a entidade toma um café, uma bebida alcoólica ou fuma. O que o espírito sente? Ele sente o gosto daquilo, aquilo é para revitalizar essas células que precisam dessa energia, como o senhor falou, para que o processo da mediunidade flua naturalmente. Como que é a influência desses elementos, vamos chamar de magísticos, no processo mediúnico e como a entidade incorporada sente eles? Filho, Caboclo hoje vai se comprometer bastante, filho. Porque Caboclo vai ser sempre sincero na sua fala. Sim. Então depende, filho. Porque tem muitos médios aí que pedem um monte de coisa e quem está pedindo é ele, né? Ai. Tem muitos médios que estão pedindo um monte de coisa e quem está pedindo são entidades levianas que estão se colocando sob nomes respeitáveis, sob egrégoras respeitáveis. E muitas vezes quem está pedindo, filho, é um espírito que é conhecedor da manipulação desses elementos e que vai usar para determinadas finalidades. O fumo é usado para determinadas finalidades. O álcool é usado para determinadas finalidades. E todas as substâncias. Mas Caboclo não vai colocar a mão no fogo para falar que todo filho que faz isso está realmente envolto por essas entidades conhecedoras desse processo, porque não é pelo fato de ter mediunidade que está acontecendo a coisa com equilíbrio. Ter mediunidade é um fenômeno. Isso não torna seguro o processo. O que torna seguro o processo é você ser um bom médium. E para ser um bom médium, tem que envolver transformação pessoal, autoconhecimento e conhecimento. E você está num ambiente que seja sério e seguro. Aí fico vendo, o caboclo fica vendo, filho, quanto filho de fé cria idolatria com os espíritos. E aí caboclo fica pensando que nesses ambientes, como é fácil enganar. Porque se você cria idolatria, você já me deu tudo do seu coração. E a recomendação, filho, e a gente gosta de ver essas coisas, viu, filho? Vai achando que espírito que está certo no trabalho, que não gosta dessas coisas, não. A gente gosta de ver o grupo analisando as mensagens, Uhum. tendo senso crítico, filho. Estudando, o próprio médium estudando suas riquezas e suas fraquezas. Então, vai lá um espírito e pede uma coisa. E o caboclo já vai te dar a resposta que você quer. Tá. Vai lá um espírito e pede uma coisa. E aí tem que fazer uma pesquisa, filho. Fazer uma pesquisa com os outros médios seguros, com o próprio médium, com o próprio espírito. Tem que fazer uma pesquisa para saber disso. Porque pode ser um espírito mistificador e a espiritualidade da casa, e não se engane, não os filhos de fé, pode estar permitindo para dar lição. Porque lição é necessário, principalmente onde há ingenuidade, para não permitir que essa ingenuidade vá longe demais. Então é comum, às vezes, filho, as pombagiras entrar no terreiro, que são agentes especializados, guardiãs especializadas,
e vê um monte de filha de fé lá rodando, e está rodando sozinha, filho. Nossa. Ou está rodando com o espírito mistificador. E porque não tem um trabalho sério de estudar, de avaliar, o processo se engrandece. Aí, às vezes, vem espíritos para fazer a avaliação, porque não vai achando que as obras do Cristo não tem espírito que estão avaliando, não. Que legal. Aí, os mentores da casa vêm pedir desculpa. Desculpa pela ingenuidade. Desculpa. Porque, por causa disso, daquilo, o trabalho tem esse tempo perdido, filho. Então precisa ter consciência. Mais uma vez, Caboclo sempre fala para os filhos de fé. Tem que ter consciência. Mediunidade, você tem que saber o que está fazendo. E qualquer coisa, né, filho? Se for namorar e não souber o que está fazendo, está em perigo também. Tá certo. Então tem que ter consciência. Aí o espírito, filho, ele sente uma sensação fluídica daquela substância, que é exudado pelo campo etérico do ser encarnado. E através da conexão energética que existe entre corpo astral e corpo astral, o espírito consegue sentir a substância, o gosto daquela substância. Nunca, absolutamente nunca, como um encarnado, mas em certa porcentagem. E através da substância etérica daquele processo, os espíritos fazem as manipulações energéticas. Então, através do fumo, se utiliza da substância etérica do fumo para fazer processos de desagregação, porque o fumo é usado muito para isso. Mas olha, é um trabalho complicado, porque o espírito, para fazer isso, tem que saber o que está fazendo. E tem muito espírito que está pedindo uma pitada mesmo. Assim, a pessoa tem no coração dela essa idolatria pelo seu guardião, pelo seu caboclo, primeiro, naturalmente, por ver nele um amigo e um irmão. E supõe-se que aonde ele está, ele não vai deixar zombeteiro estar. Ou o zombeteiro vai ficar com medo e vai embora. Como é que pode, dentro de um terreiro, estar ali compartilhando do mesmo aparelho o espírito zombeteiro, o trevoso e o espírito do guardião? Daí a pessoa diz, mas o meu guardião está aqui, eu tenho 100% de confiança nele, eu posso me entregar completamente, que eu sei que é ele que vai vir. Como é que o senhor explica para as pessoas tomar cuidado? Por quê? Se acontece isso mesmo? Não é bem assim? Como é que é? A gente tem que pensar, filho, que acima de qualquer terreiro está o terreiro de Deus. Acima de qualquer norma, de qualquer instituição, tá as leis cósmicas universais. E as leis cósmicas, que são muito amplas e que atuam em todos os recantos do universo, respeitam o livre-arbítrio do ser. Se o ser, filho, quer se harmonizar com consciências desequilibradas, a gente vai intuir, mas a gente não vai, filho, em nenhum momento ser capaz do filho de fé. Nós somos educadores e estamos também nos educando. Filho de fé acha que espírito protetor não erra? Eita! É uma ilusão muito grande. Nossa. Porque nós somos humanos. A gente não é Deus, não. Tem planejamento nosso que não sai certo. Tem coisa que a gente erra por egoísmo e por orgulho também. Mas para ser protetor, tem que ser desenvolvido. Tem que ser mais experiente na área que está protegendo. Superior são os espíritos que têm em diversas áreas grandes desenvolvimentos. E não é porque é protetor que é superior, não. Nossa. Até porque, filho, os espíritos superiores, eles se envolvem com seus processos de afinidade. Por que para ser um mentor de um Francisco de Assis tinha que ser Jesus? Porque Jesus, como um espírito que tem altas preocupações coletivas, vai proteger espíritos que têm grandes responsabilidades coletivas.
Por que para ser mentor de um Francisco Cândido Xavier tem que ser um Emmanuel? Os nossos mentores estão a alguns passos da nossa frente. É a lei da corrente da fraternidade. Você não vai colocar um Cristo para proteger um espírito que tem um comprometimento simples. Muitas vezes está vindo numa reencarnação compulsória, que é para fazer a limpeza de alguns processos energéticos. O Cristo tem muito o que fazer, filho. Então se coloca um espírito que está alguns passos na frente daquele ser para dar o sustento que ele precisa para o dever dele. Aí Caboclo vai falar assim, se o ser cumpre o seu dever, ele está protegido. Porque o espírito que se responsabilizou por ele nessa vida tem experiência nisso. Se o ser quer fazer aventura, aí ele está, muitas vezes, é por conta própria, né, filho? Ou porque tem merecimento, então outros espíritos superiores vão dar sustentação para aquele ser. Mas, filho, todas as coisas têm que ser peneiradas pelo bom senso. E aí os filhos de fé, que estão no terreiro, que não estão fazendo os cuidados necessários, que estão abrindo as brechas, e que estão se entregando, sem mesmo ter a condição para colher a fruta madura, porque você quer plantar a semente, quer colher a fruta, quer plantar a semente de qualquer jeito, quer colher a fruta madura, mas onde isso acontece na natureza, filho? Para a fruta madura nascer, a semente tem que ter determinadas condições ali. Senão a fruta não vai crescer. E vai crescer ruim. E vai crescer com podridão. E a podridão é a educação. Você está passando pela consequência. E os mentores de verdade sabem fazer o filho de fé passar pela consequência. Porque sabe que é isso que educa o filho. Isso que vai construir no filho uma noção mais ampla daquilo que nos serve, daquilo que serve. Daquilo que é produtivo e daquilo que não é produtivo. E é assim que o ser desenvolve sabedoria. Então, essa ideia de achar que protetor vai proteger de tudo, depende. Se você estiver fazendo por merecimento e estiver cuidando de você mesmo, a proteção aumenta, porque você está se fazendo essa oportunidade. Agora, fica se metendo em lodo para ver. Fica. A gente se afasta mesmo para dar lição. E os mentores da casa, quando percebem que um grupo está indo por caminhos errados, já deu comunicação, já avisou de diversas formas, às vezes faz até outros irmãos de outro grupo ir lá e trazer uma palavra diferente, e está todo mundo apegado ao orgulho. Ah, filho, então vamos se afastar para dar lição. Aí se afasta. Aí vem a lição, vem o crescimento. Quando os outros anjos, filho, não dão certo, isso é linguagem simbólica de Caboclo, né? Tá. Quando os outros anjos da alegria, da sensatez, do bom senso não dão certo, filho, é o anjo da dor que vem conscientizar. E aí o ser tem que perceber que nenhuma situação que ele tem é especial. Ele é um ser que está inserido nas leis universais. E faz parte das leis universais a lei do esforço próprio. O ser evolui porque ele trabalha, ele se conscientiza, ele se desenvolve, aí ele evolui. E aí ele recebe a mesma proteção proporcional ao cuidado que ele está ofertando para ele. Se você vai lá, filho, e a criança faz coisa errada e você protege a criança, você está ensinando o quê para a criança, filho? Você está ensinando para ele que ele pode fazer qualquer coisa que não tem consequência. Mas o universo tem leis. Então, não é assim, não, que a gente educa. Se tem espírito do lado educando assim, pode ter certeza que não é mentor, não. É obsessor. Porque são os obsessores que são interessados em manter a ilusão. E acredite, filhos de fé, o obsessor pode apresentar forma muito bonita através de processo de hipnose. Não vão acreditando assim, não. Por isso que, quando me buscarem, estiver 2 aí, ou 3, eu estarei. O Cristo estava falando que o processo, para ser produtivo, tem que ser compartilhado.
Porque aí tem feedback do outro que está vendo de fora. E está dando, cuidado com isso, irmão. Cuidado com aquilo, irmão. Tem esse ponto aí. Está tropeçando. Quem tem melindre, filho, a mediunidade se intoxica. Médium é trabalho de construção de humildade. Bom médium é o médium que sempre se coloca como aprendiz e percebe que todos os estímulos estão ensinando algo para ele. Para ele, não para a filha, não para o filho, não para a esposa. Porque tem gente que ouve a palavra dos imortais e está lá, isso é bom para minha mãe. Isso é bom para minha filha. É fuga psicológica. Acopla ao próprio sistema energético e tira a lição para você. Porque quando for para eles, eles vão estar presentes. Se você está lá, é para você. Sua flecha dourada, qual então é a diferença entre a mediunidade consciente e semiconsciente e o animismo? Parece que existe assim uma distância muito curta, ou às vezes até, mas a gente não entende muito bem isso. Qual que é a diferença? Porque se eu estou consciente, eu estou consultando os arquivos da minha própria mente e imaginação e passando isso pela voz para a pessoa ouvir. O animismo seria eu inventando. Como é que é? Porque parece a mesma coisa. Filho, isso cria uma grande confusão mesmo. E aí Caboclo vai trazer algumas palavras. E os filhos de fé aí avalia se faz sentido ou não. Que Caboclo também é aprendiz da vida, né, filho? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente não tem nenhuma pretensão de ser dono de verdade nenhuma. Chamou Caboclo para falar, Caboclo fala. Sim. E cada um tira o que é útil. Tá. Então vamos pensar assim, filho. Animismo fala dos poderes da alma. Então, memória, sentimento, pensamento, que está no consciente ou no inconsciente. Só que existe, filho, muitos arquivos que estão na memória eterna do ser, que não consegue ser traduzido para a matéria, porque não tem os caminhos neuronais. Aquilo não foi adquirido na matéria. Isso vem em termos de tendências, de impulsos, de facilidades, mas você não consegue relembrar com facilidade. Mas está ali influenciando o comportamento, sim. Então, o que acontece? O ser está sempre ativando os processos da memória. A diferença é o nível de conexão com a matéria. No caso, por quê? Porque o ser está mais desdobrado ou menos desdobrado. O ser está desdobrado dormindo, o corpo está o quê? Não está inconsciente? Sim. É a mesma coisa na mediunidade inconsciente. O que mudou? Mudou que o ser não está conectado ao corpo. Ele está mais desdobrado. Então, é mais consciente, é semiconsciente, é inconsciente pelo nível de desdobramento. Pelo nível de deslocamento energético. Agora, o espírito está sempre consciente, filho. O espírito está sempre consciente. E mesmo quando a gente vê os espíritos dormindo lá do outro lado, se você for auscultar, filho, a memória do ser, você vai ver que ele está vivendo realidade dentro de si. Então, não existe nada inativo na vida. O que acontece é o nível de desdobramento. E aí ele está mais conectado, consciente na matéria, usando das memórias que ele consegue acessar na matéria. Ele está semi-desconectado, usando das memórias que ele acessa na matéria e acessando, de certa parte, as memórias fora da matéria com mais facilidade. Ele está totalmente desconectado. Então, usando mais facilmente as memórias que ele tem na memória profunda. Facilita, porque a influência do físico é menor. Mas a dinâmica do ser evolutivo não tem como mudar, porque senão a morte mudava, né, filho? Senão, quando o ser morre, ele evolui, e ele só muda de dimensão. Então, o que o ser vai continuar sendo do outro lado. Por isso que Caboclo fala que mediunidade inconsciente facilita, mas se o ser não se instrui, não se melhora, porque ele interfere do mesmo jeito. Mas um Chico Xavier
tem só tal conhecimento dessa vida, né, filho? Mas a memória profunda dele tem muito conhecimento que facilitou para os espíritos, quando se comunicava através dele, conseguisse acessar conhecimento de filosofia, conhecimento de física, conhecimento de várias coisas, de psicologia, de história. Ele trazia esses arquivos. Muitas vezes o médium é desdobrado, filho, e a espiritualidade lá no astral passa as informações para ele. Os espíritos vão plasmando. Aí o médium, ele adquire isso na memória espiritual dele. Aí na matéria, quando o espírito vem psicografar, ele só desloca um pouco o corpo energético e ativa a memória. E vai só orientando o material que ele já fez o médium guardar na memória em desdobramento. E o médium vai psicografando. Esses são processos que são muito, muito interessantes, filho. Porque muitas vezes o mentor também faz assim, ó. Ele sabe que o médium tem aquele conhecimento. Aí o que ele faz? Ele vai lá, envolve energeticamente e faz essa memória ativar e se afasta. Porque o importante para o espírito é a mensagem. E aí o médium, ele está tendo a oportunidade de contribuir de uma maneira mais ativa, passando a mensagem. Vai lá ler livro do médium. Kardec fala que o médium também é espírito, e se ele em desdobramento consegue acessar a sabedoria dentro de si, a mensagem tem que ser sim reconhecida, tem que ser analisada, porque o importante não é o fenômeno, é a mensagem. É a mensagem, filho. Então, muitas vezes, chega o mentor, o médium tem toda uma sabedoria construída de outras vidas em determinada coisa. O mentor vai lá, faz um leve desdobramento, ativa essa memória, começa a dar o tom inicial da mensagem e se afasta. E o médium continua. E depois, muitas vezes, só vem no final para dar o tom final da mensagem. E como ele é um maestro, ele vai muitas vezes intervindo, direcionando, se afastando. Porque para a espiritualidade, o importante é a mensagem. Essa coisa de fenômeno aí é para quem está buscando experiência de intensidade, né, filha? Mas quem está consciente da evolução quer qualidade. Claro, entendi. Então, a preocupação do médium é que ele se coloque à disposição da espiritualidade maior, faça a sua parte nas suas disciplinas diárias, dentro daquilo que ele já é capaz e a sua maturidade permite, e que lá se entregue completamente, e aí quando ele estiver fazendo isso com nenhum objetivo de ganho pessoal, ele vai estar bem respaldado, porque esses outros espíritos não vai gostar muito de ali compartilhar com ele. Sim, filho. E quem está fazendo com essa intenção também sabe que eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que aperfeiçoar aquilo. Claro. Porque uma mãe, quando percebe que vai se melhorar em alguma coisa para ajudar seu filho, ela melhora, filho. Quando você ama alguém e fala, puxa, se eu fizer isso, eu vou fazer melhor. Aí você faz de todo o coração. Então, o médium que está com esse interesse, ele se coloca sempre como aprendiz. E sempre estuda, se autoestuda e se aperfeiçoa, dentro da sua capacidade de aperfeiçoamento. É isso que a gente quer dos filhos de fé, que os filhos de fé se melhorem na sua capacidade. Isso já vai facilitar muito o nosso trabalho. Tá certo. Eu vou pedir ao senhor uma mensagem final, mas antes da mensagem final, convidar o senhor para voltar e a gente conversar mais. Foi muito pouco tempo. Vai ser um prazer, filho. Vai ser um grande prazer e eu agradeço. Então, mensagem final de Caboclo é a seguinte. Tá. Filho de fé, estamos passando um momento difícil na vida. Vocês estão vendo aí os fenômenos políticos, não é mesmo? Sim. Momento delicado do planeta Terra. Momento em que muitas consciências vão ser convidadas a processos de reparação, porque essa fase de transição vai acontecer de acordo com o ritmo da humanidade. E a gente tem visto a humanidade fazer muitas coisas boas, mas a gente também tem visto muita coisa ignorante. E a natureza vai nos brindar com a transformação de acordo com nossa maturação espiritual.
Então, o que Caboclo pede para a filharada? Que mais do que nunca se comprometa com o bem, com o seu pensamento, com o seu sentimento, com as boas vibrações, porque isso vai facilitar para que os agentes da justiça divina intervenham mais ou menos. Os agentes da justiça divina jamais vão intervir em coisas que a humanidade está sendo responsável, porque é processo educativo. Para a gente poder intervir com mais força, os filhos de fé precisam se conectar melhor com o movimento de transformação do Cristo. Aí a gente pode evitar alguns ataques, a gente pode evitar que as transformações aconteçam de uma maneira mais intensa, mas se não, vai acontecer de acordo com a necessidade educativa de todos nós. Então o que Caboclo pede é que os filhos de fé lembrem da força espiritual, lembra da força de transformação, essa força que está fazendo os filhos de fé não se entregar até agora, e deixa que essa força toma conta da alma e começa a direcionar os pensamentos com mais continuidade no bem, no progresso, assumir as disciplinas de transformação pessoal, assumir o trabalho de fraternidade como pode, de melhoria na relação com a família, de melhoria na relação do trabalho. Caboclo pede com força para todos vocês, para fazer parte dessa egrégora dos Flecha Dourada, que vem com força, que vem com fé, com concentração, como uma flecha iluminada, a mostrar que no caminho da sombra há muita aprendizagem e mostrar o ritmo e a luz do caminho da luz e da transformação e do bem. Porque tem que iluminar a sombra dentro de si, filho. Que cada um desenvolva a sua flecha dourada para iluminar a sombra que traz no coração, nos porões do consciente, e, assim, apresentar uma consciência mais rica de maturidade, de bem e de luz. Deixo aí com vocês, filhos de fé, as forças dos caboclos, a magia da natureza e a consciência ecológica, que fala sempre que toda ação do bem é uma ação que faz bem para mim e para o outro. Se não fizer isso, não é pensamento ecológico. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus, seu Caboclo. Até breve. Até breve. Fala, Jefferson, tudo bem? Senhor Alexandre Coelho? Isso mesmo. É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente, viu? A oportunidade é minha. Muito obrigado. Quanto tempo você incorpora o Caboclo já? Olha, o Caboclo é uma entidade que começou a aparecer com mais intensidade de um ano para cá, pelos trabalhos que a gente faz na aldeia indígena. Uhum. Ele começou a aparecer nos rituais xamânicos. Uhum. E quando a gente começou a fazer alguns rituais, principalmente os rituais dos animais de poder, ele começou a integrar no meu sistema energético com mais intensidade. E a partir disso, em alguns momentos da desobsessão, porque muitas vezes os médios vêm, mas às vezes faltam. E aí tem que complementar, e eu fico na coordenação, mas às vezes eu vou lá complementar o grupo de médiuns. E ele começou a vir para fazer os trabalhos de limpeza energética. E aí foi criando toda uma interação com ele, que ainda está em jogo, como com todos os mensageiros, a gente se esforça bastante para manter a conexão com eles. E vim a descobrir que tive uma ligação com esse espírito no Egito, e que esse espírito, apesar de vir na forma indígena, ele teve uma experiência muito boa, naquelas épocas em que o Egito tinha suas escolas de iniciação, de magia, e que ele reencarnou muitas vezes nas tribos indígenas americanas, fazendo atividades
ligadas à política, ao fortalecimento cultural dos povos indígenas daquela região. Então, nos nossos estudos de xamanismo, ele tem trazido muita contribuição quanto ao conhecimento dos elementais, quanto às práticas de cura e de defesa que tem utilizando, né, as forças da natureza. Tem trazido muitas contribuições para a Fraternidade do Grande Coração, que é uma fraternidade universalista que estuda todos os caminhos e tira aquilo que é útil. Então, ele tem sido o espírito que tem nos ajudado a compreender melhor essa questão do xamanismo e tudo mais. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade pelo seu tempo, pela sua caridade, de abrir esse portal para que possamos, para que pudéssemos colher esse ensinamento que vem dele, mas que possamos também no futuro, novamente, se Deus quiser, trazê-lo e aprender mais com ele. Vai ser uma grande oportunidade. Jefferson, obrigado mais uma vez. A oportunidade é para mim. E que Deus abençoe todos dessa fraternidade imensa, desse trabalho muito bonito que você faz. Que Deus abençoe você. Que Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Porque o importante para o espírito é a mensagem. É. E aí o médium, ele está tendo a oportunidade de contribuir de uma maneira mais ativa, passando a mensagem. Vai lá ler livro do médium. Kardec fala que o médium também é espírito, e se ele em desdobramento consegue acessar a sabedoria dentro de si, a mensagem tem que ser sim reconhecida, tem que ser analisada, porque o importante não é o fenômeno, é a mensagem. Uhum. É a mensagem, filho. Então, muitas vezes, chega o mentor. O médium tem toda uma sabedoria construída de outras vidas em determinada coisa. O mentor vai lá, faz um leve desdobramento, ativa essa memória, começa a dar o tom inicial da mensagem e se afasta. E o médium continua. E depois, muitas vezes, só vem no final para dar o tom final da mensagem. E como ele é um maestro, ele vai muitas vezes intervindo, direcionando, se afastando. Porque para a espiritualidade, o importante é a mensagem. Essa coisa de fenômeno aí é para quem está buscando experiência de intensidade, né, filha? Mas quem está consciente da evolução quer qualidade.